Ó, tem uma galera aqui pedindo pra gravar a parte 2 do vídeo Dia do Fluminense, eu já vou logo avisando. Ó, tem torcedor do Botafogo, torcedor do Vasco, do Sport e do Cruzeiro lá no direct, falando que gostou pra caramba do primeiro vídeo que eu fiz hoje no Dia do Fluminense. Pô, eu agradeço imensamente, inclusive, a presença de vocês também. Mas pedindo pra fazer outros vídeos, que gostam desses vídeos da história e tal. E, evidentemente, a nossa galera do Fluminense pedindo pra poder fazer uma parte 2 desse vídeo que eu fiz, falando a respeito do Fluminense, falando da história. Já vou avisar pro Cruzeirense, pro Sport e pro Vascaíno, vai pular o muro no final desse vídeo. Já estou cravando, vai pular o muro. Então se liga. Olha aqui, parte 2. Quem não viu a parte 1, dá uma ligada lá. Eu meti a armadura tricolor na parte 1, eu tive que colocar a segunda agora. Camisa da década de 70 aqui, Marco Antônio. A parte 2, pra falar de quê? Hoje, 12/11, que é o dia do Fluminense. Já falei um pouquinho no vídeo 1 e agora tem que terminar aqui no vídeo 2. Faltou algumas... Faltou não, gente. É 119 anos de clube, né? 119 anos de clube, não tem como. Vai ter que ficar aqui, filho. É o ano inteiro falando e não vai acabar. É história que não acaba mais. Porém, tem alguns fatos aqui que a gente tem que falar. A nossa. Grava isso daqui que eu vou falar pra vocês. Pioneirismo, o primeiro e o maior. É assim que a gente começa essa parte 2 aqui. Pioneiro e o maior. Pioneirismo por quê? Porque o Fluminense é o primeiro clube do país a ter futebol no nome. O Fluminense nasceu para jogar futebol. O Fluminense não nasceu para regata, para remar. O Fluminense não é associação, o Fluminense não é organização, não. O Fluminense é futebol clube. O pioneirismo tá aqui, ó, com essas coisas. Ok? Então vamos começar pelo pioneirismo. E falando de primeiro, o primeiro campeonato carioca, 1906, presidente do Fluminense era Francis Walter, o inglês Francis Walter. E o Fluminense foi o idealizador e das instituições que contribuíram para criar a primeira Liga Metropolitana de Desportos. Tá? Primeira Liga Metropolitana de Esportes de 1906. O primeiro campeonato carioca foi feito em 1906. O presidente do Fluminense era Francis Walter. E o presidente da primeira Liga Metropolitana também era Francis Walter. Tá? Para vocês entenderem o pioneirismo, se tratando não só de clube como de dirigentes. O primeiro jogo de campeonato carioca foi Fluminense e Paysandu, 7-1. Primeiro jogo. O primeiro gol de campeonato carioca foi de Horácio da Costa. O primeiro artilheiro de campeonato carioca foi Horácio da Costa, em 1906. O primeiro campeão carioca foi o Fluminense Futebol Clube. O primeiro bicampeão carioca foi o Fluminense Futebol Clube em 1907. O primeiro tricampeão carioca foi o Fluminense em 1908. E o primeiro tetracampeão carioca foi o Fluminense em 1909. Tá? Vamos lá! Primeiro, pioneirismo. O primeiro jogo de seleção brasileira foi realizado na Rua Álvaro Chaves, número 41, no bairro de Laranjeiras. O primeiro jogo de seleção brasileira, tá? O 2-0 no Exeter City, tá? Em inglês. O primeiro gol da seleção brasileira foi marcado por Oswaldo Gomes. O Oswaldo Gomes, jogador do Fluminense, é o maior campeão de campeonatos cariocas da história. Ele ganhou 8 campeonatos carioca. O Oswaldo Gomes. Eu tô aqui pensando aqui para não falar o que eu falei já no primeiro vídeo. Então tudo que vocês assistirem aqui é inédito em relação ao primeiro vídeo. São outras informações. A seleção brasileira, primeiro campeonato, a primeira Copa América, que é o antigo campeonato sul-americano, foi feita em Laranjeiras, em 1919. O Brasil foi campeão em 1919. O Brasil nunca perdeu em Laranjeiras. Primeiro o Brasil foi campeão em 1919 em Laranjeiras, e o segundo campeonato, o segundo sul-americano, que é a atual Copa América. O Brasil também foi campeão, foi bicampeão em 1922. Primeiro em 1919, segundo em 1922. O Brasil é invicto, a seleção brasileira, na primeira casa dele, que é em Laranjeiras, tá?
Primeira medalha olímpica do Brasil é com a Afrânio da Costa, atleta do Fluminense no tiro. O primeiro torcedor famoso que se tem notícia é o Chico Guanabara. Primeiro torcedor famoso, Chico Guanabara, que era capoeirista, tricolor. E doido na pegada sobranada. Mexia com ele, filho. O bicho pegava, meu filho. A porradaria se tacava na hora que ele era da capoeira. Porra, capoeira. Chico Guanabara. Vou falar aqui mais uns fatos curiosos. A primeira invasão de campo de todos os tempos foi feita por um torcedor do Fluminense. Até isso, meu filho. Até isso. O jornalista Coelho Neto, que é pai de Preguinho e pai de Mano. Preguinho. Foi o primeiro capitão de seleção brasileira em 1930, primeiro gol em Copa do Mundo em 1930. Eu falei isso no primeiro vídeo. Coelho Neto invadiu um Fla-Flu em 1916. Marcaram um pênalti pro Flamengo. O Flamengo perdeu o pênalti. 4 minutos depois marcaram outro pênalti pro Flamengo. E Marcos Carneiro de Mendonça defendeu esse pênalti. O juiz mandou voltar o pênalti. O Flamengo, que essa arbitragem. É desde a década de 10. É desde quando surgiu. Eles estão aqui, ó, papeleta amarela de 86. Não tem jeito. Mandaram voltar o pênalti. Quando mandou voltar, o Coelho Neto, jornalista, o Coelho Neto invadiu o campo em protesto. Posteriormente anularam o jogo. Meu irmão. Torcedoras, primeiras torcedoras foram vistas em Laranjeiras, no Estádio das Laranjeiras, que é o primeiro estádio de concreto das Américas. Mais uma vez o primeiro estádio de concreto das Américas. E o termo torcedoras foi criado ali, ainda Coelho Neto observando, o jornalista Coelho Neto observando. Torcedoras por quê? Porque as meninas iam para ver os jogos do Fluminense e ficavam nervosas daqueles lances mais tensos, tudo. Elas torciam as luvas que elas iam e o lenço que elas iam. Então, torcedoras de torcer. Termo em Laranjeiras. Alô, Flu-Mulher. Termo criado em Laranjeira. Tanto o primeiro torcedor quanto as primeiras torcedoras também em Laranjeiras. É isso, meu querido. É muito pioneirismo, é muito primeiro e é muito maior. Então, se você é tricolor, você é o maior, você está junto com os maiores. Graças a Deus somos tricolores, estamos juntos com maiores. O que você está falando? Nós estamos junto com o maior torcedor de todos os tempos é Nelson Rodrigues. Dramaturgo, escritor. O maior torcedor de todos os tempos, de todos os clubes, é Nelson Rodrigues. Vamos lá? A maior banda de rock desse país se chama Legião Urbana. Os líderes da banda são tricolores. Dado Villa-Lobos e Renato Russo, tricolores. O maior sambista desse país, o maior sambista brasileiro é tricolor, Cartola. A maior banda de pop romântica desse país é o Roupa Nova, formado por todos os integrantes tricolores. São 6 ou 7 tricolores. O Paulinho falecido, infelizmente, inclusive, querido Paulinho. Todos tricolores. Roupa Nova. A maior atriz desse país, Fernanda Montenegro, torce para o Fluminense Futebol Clube. Um dos maiores comediantes, humoristas, ator, escritor, dramaturgo e a porra toda, Jô Soares, é tricolor de coração. O maior compositor de MPB desse país, da história do Brasil, Tom Jobim, é tricolor de coração. Os maiores ícones da música popular brasileira torcem para as 3 cores que traduzem tradição. Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Fagner, tá bom pra você? São todos tricolores. Compositor, ator, escritor, Mário Lago, o grande Mário Lago, é tricolor. Mas o que eu tenho que falar com vocês? O maior comunicador desse país, de
todos os tempos, apresentador e comunicador, o maior deles todos, Silvio Santos, carioca e tricolor. Esse é o Fluminense dos maiores. Eu e você que está me vendo aí, que torce para o Fluminense, nós estamos juntos com os maiores. Esse é o Fluminense. É o Fluminense de 1952. É o Fluminense de Castilho, Pedro Pinheiro, Edson, Jair, Bigode, Orlando Pigo de Ouro, Didi, Marinho, Quincas ou Robson. O técnico é o Zezé Moreira. Esse é o time de 52 que eu não falei no primeiro vídeo. O pessoal fica falando do time de 52. Vocês têm ideia do que é esse time de 52? Vocês não têm ideia? Tem? A maioria não tem. Acredito que a maioria não tem. Porque às vezes vocês falam com desdenho desse Mundial do Fluminense de 50 como se fosse qualquer coisa. Vocês já pararam pra pensar quem são os integrantes desse time? Nós estamos falando de Castilho, um goleiro de 4 Copas do Mundo. Bicampeão mundial com seleção brasileira 58 e 62, titular absoluto na Copa de 54. Nós estamos falando de Pinheiro, multicampeão Fluminense, Carioca, Rio, São Paulo, que eram os torneios mais importantes da época, e titular absoluto da Copa de 54. Nós estamos falando de Píndaro, da Santíssima Trindade, Castilho, Píndaro e Pinheiro, que ganhou tudo em década de 50, ganhou tudo, bicampeão Rio, São Paulo, campeão Carioca, campeão mundial. Estamos falando de Bigode, que era o lateral esquerdo titular da Copa do Mundo de 1950. Nós estamos falando de Orlando Pigo de Ouro, que é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense Futebol Clube. Nós estamos falando de Didi, que é simplesmente um dos maiores jogadores que o mundo já viu. O craque da Copa de 1958, bicampeão mundial com a seleção brasileira 58 e 62. Nós estamos falando na Copa de 54. Você sabe quem foram os goleiros que a seleção brasileira levou para a Copa de 54? Foram Castilho e Viludo, os dois goleiros do Fluminense. É como se na próxima Copa fosse o Marcos Felipe com o Muriel. Os dois goleiros da Copa de 54 eram do Fluminense. O Viludo, que era o goleiro reserva, era junto com o Castilho os melhores goleiros do Brasil na época. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá dando para dar uma assimilada? Não estamos falando de Tele Santana. Preciso falar do Tele? Acho que eu não preciso falar do Tele, né? Tele é o mestre. Mestre Tele Santana. Quando teve que... Ih, meu filho, não me liga agora não. Não vou desligar não. Pera aí, fica aí. Tá dando barulho? Deixa eu ver, fica aí quieto aí. Nós estamos falando de Tele Santana. Foi um dos maiores ícones do futebol brasileiro em todos os tempos, meu filho. Não tem como negar isso. Entendeu? Tele Santana fazia parte desse time do Fluminense de 1952. É isso que eu tô falando pra vocês. Eu não falei do time de 1970, eu não posso falar, senão vai ficar muito, 12, 13 minutos. Vou tentar publicar no Insta, não sei se vai dar, mas no YouTube eu jogo esse vídeo aqui. Em 1970, eu tô falando de Félix, pentacampeão carioca com o Fluminense, campeão brasileiro com o Fluminense em 1970 e campeão com a seleção, tricampeão com a seleção brasileira em 1970. É isso que eu tô falando, Marco Antônio. Com essa camisa aqui, o Marco Antônio. Tá entendendo? É isso que eu tô falando pra vocês. Esse é o Fluminense. É o Fluminense de Romeu, o Fluminense de Samarone, que era ídolo do meu tio Jorge. Fluminense de Carlos Alberto Torres, que é prata da casa, que é o maior lateral direito de todos os tempos do futebol mundial. Tô falando de Branco, essa camisa que vocês estão vendo aqui, ó, é do Branco que me deu em 1994. Branco que me deu essa camisa aí, tá autografado e tudo. Falando de Branco, um dos maiores laterais esquerdos que o Fluminense já teve. De Ricardo Gomes, um dos melhores zagueiros. Tô tentando lembrar os nomes de ídolos aqui, que eu não falei no primeiro vídeo. É disso que eu tô falando pra vocês. Entendeu? Do casal 20, né? Esse é o Fluminense, meu filho. O pioneiro e dos maiores. Um beijo pra vocês. Se vocês quiserem, dá pra fazer uma Barça. Quem é da década de 80, 90 vai entender o que eu tô falando. A gente fala do Fluminense, meu filho, até 2099, que é muita história, muito pioneirismo e, sobretudo, muito amor.